E aí pessoal, beleza? Seguinte, ó, no vídeo de hoje eu quero te mostrar por que não existe maconha medicinal, beleza? Não existe maconha medicinal, exatamente. Eu sei que algumas pessoas podem estar surpresas, como assim que não existe maconha medicinal, que a maconha trata não sei o que não sei o que lá. Calma, calma, você vai entender por que eu tô dizendo que não existe maconha medicinal. E antes também, né, de qualquer coisa, saiba que não sou eu que estou tirando isso aqui da minha cabeça, né? Qualquer médico sério, comprometido com a saúde da sociedade, com a verdade, vai te dizer que não existe maconha medicinal, que está errado a gente falar sobre esses termos, beleza? Então, presta atenção, se liga, acompanhe esse vídeo aqui até o final para você entender por que eu estou dizendo que, né, tá errado falar maconha medicinal, não existe esse termo, tá bom? E por que também, afinal de contas, né, que inventaram esse termo e por que insistem em estar aí disseminando constantemente essa ideia na sociedade, né, de maconha medicinal, maconha medicinal. Então, seja muito bem-vindo ao canal NoBack, canal que é focado em te ajudar a parar de fumar maconha. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, cara, você conhece a morfina? Provavelmente sim, eu sei que a maioria de vocês conhece. A morfina é um remédio muito conhecido no mundo inteiro, né? E eu quero começar aqui te explicando um pouco, né, a origem da morfina. A morfina, ela vem da papoula, uma planta, né? A flor dessa planta, né, a gente consegue extrair da flor dessa planta uma substância chamada ópio, né? Da seiva ali da flor a gente extrai o ópio. Refinando o ópio, a gente consegue chegar na morfina e se você refinar um pouco mais, você consegue chegar na heroína. Então perceba, né? Existe uma planta, a gente consegue extrair uma substância dessa planta e fazer um remédio, né? No caso, a morfina. Outra né, circunstância, outra situação aqui. Você conhece a galantamina? Né? Provavelmente não. Né? Essa daí é um remédio, uma medicina um pouco mais desconhecida. Ela é usada para tratar pessoas com Alzheimer. E a galantamina ela é extraída de uma planta também, chamada galanthus, da flor ali também e tudo mais. Então perceba, por que eu estou, né, te apresentando esses dois exemplos aqui. A gente pode, né, pegar muitos outros exemplos, mas eu estou te trazendo esses dois exemplos aqui para você perceber. Veja bem, nunca na história da humanidade falaram em papoula medicinal. Nunca na história da humanidade falaram em galanthus medicinal. Perceba. Por quê? Porque não existe, né, essas plantas medicinais. O que existe? Existem propriedades medicinais na papoula, existem propriedades medicinais na galanthus. Então é muito diferente de você dizer que a papoula é medicinal, porque a papoula em si, ela, né, ela pode ser usada para fazer um remédio ou ela pode ser usada para fazer uma droga. Então a planta em si, ela não é medicinal. O que vai colocar o propósito é o ser humano que está agindo, é o ser humano que está ali indo naquela planta e pegando aquela substância e fazendo o que ele quiser. Então, não existe você falar de papoula medicinal porque ela pode ser usada, né, como vocês entenderam, para fazer um remédio ou para fazer uma droga. Então, a mesma coisa é a maconha. Né? Não existe maconha medicinal, por quê? Porque você pode pegar a maconha e fazer um remédio ou você pode pegar a maconha e fazer uma droga, né, usar ela como uma droga. Então, assim, né, o propósito é o ser humano que coloca. Então, quando você fala de maconha medicinal, parece que o propósito é a planta. A planta em si, ela é medicinal. E não é assim. A gente sabe que não é assim. É você que vai dizer se você vai usar ela como uma medicina ou como uma droga. Então, esse é o termo correto. Essa é a forma correta de você enxergar. Não existe maconha medicinal. Existe o quê? Existem propriedades medicinais na maconha. No caso da maconha, na verdade, existe uma propriedade que já está comprovadamente, né, já está comprovada que ela é realmente eficaz na medicina, que é o CBD, né, o canabidiol. Existe apenas essa substância aí na maconha que é usada para fins medicinais, para a fabricação de remédios, enfim. O THC ainda está, né, em estudo, ainda está em fase ali de análise, enfim, para a medicina chegar a uma conclusão. Isso daí leva anos, então a gente não tem uma conclusão a longo prazo se o THC realmente é eficaz no tratamento, né, de algumas doenças aí. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender, cara. Né? A primeira coisa que você tem que entender, eu acho que você entendeu. Né? Então eu quero te falar também da diferença, né? Em que consiste um remédio, né? Para
para entender isso aqui. Cara, um remédio, né, ele passa por todo um controle laboratorial, por, né, uma exatidão da dosagem. Então tem uma série de procedimentos, né, que são feitos ali para a fabricação de um remédio. Então é impossível, o que eu quero te dizer é isso aqui, é impossível você comparar o uso medicinal, né, de um remédio com você fumar a maconha. Isso aqui é impossível. A medicina, ela nunca vai te dizer para fumar maconha. Nunca. Até, né, quando, sei lá, se por acaso algum dia a maconha for legalizada no mundo inteiro, a medicina nunca vai dizer fume maconha para se curar. Não vai dizer. Por quê? Porque o remédio, ele é tanto feito com uma dosagem muito exata, quanto receitado com uma dosagem muito exata. Então não é você fumar maconha, né, que você vai conseguir ali os fins terapêuticos do CBD, né, do CBD, que, né, a maconha às vezes nem tem tanto CBD. A gente vê que a maconha que é fumada tem muito mais THC do que CBD, e enfim, né, a gente já sabe que o que tem ali a propriedade medicinal realmente é o CBD. E outra coisa, né, um remédio, né, é feito para quem está doente, né? Isso é importante você ter essa consciência. Você está doente, né? O CBD, ele é usado, ele é uma substância extraída de uma planta, né? A partir dessa substância a gente consegue fazer um remédio que é usado para tratar algumas doenças graves, inclusive, né? Epilepsia, Parkinson, autismo. Então você é autista, você é demente, né? Também demência também é uma das coisas ali que o CBD ele vai estar tratando. Então você tem Parkinson, né? Você tem epilepsia. Você não tem, então, cara, qual é a tua? Qual é a tua? Que eu não digo você assim, você que argumenta que tem que legalizar a maconha porque a maconha é medicinal, você que pensa dessa forma de que não, eu vou usar maconha porque a maconha é medicinal, né? Tô falando para você, qual é a tua? Tu tem alguma doença? É medicinal, beleza, ainda que não é que você queira cair nesse papo aí, qual é a tua? Tu tá doente? Né? Então, cara, muito cuidado com isso daí, tá, pessoal? Muito cuidado com isso daí também. É uma coisa importante vocês estarem, né, atentos. E aquela coisa, cara, o que acontece se você toma um remédio sem estar doente? Você pode acabar causando um problema, né, no teu organismo. Se você toma um remédio para dor de cabeça ali constantemente sem estar com a dor de cabeça, alguma coisa vai desregular no teu organismo e você pode acabar causando um problema real. Então, é um outro ponto aí também. Mas, enfim, eu já expliquei para vocês porque, né, é errado aí, não faz sentido a gente falar em maconha medicinal, porque isso nunca existiu com outras plantas, porque que vai existir agora? E eu já te expliquei que o propósito que o ser humano ele vai estar usando aquela droga que vai dizer, não é a planta em si que vai dizer se é medicinal ou se não é medicinal, né? Então você já entendeu que existem, são propriedades medicinais, no caso da maconha, uma apenas, o CBD. Beleza? Então, por que então que inventaram esse termo aí? Maconha medicinal, né? Essa que é a grande questão. Cara, você tem que entender que existe uma indústria por trás da maconha. Já há 70 anos, desde a época... Então, pessoal, vamos estar dando continuidade aqui. O cartão de memória do meu celular encheu, eu tive que apagar alguns vídeos. Então é o seguinte, cara, eu estava te dizendo que já há 70 anos, né, desde o movimento hippie, ali em 1960, 1970, existem muitas pessoas interessadas em ganhar dinheiro com as drogas, não só com a maconha, como também com outras drogas. Porém, a maconha tem algumas características específicas que atraíram muito o olhar dessas pessoas, desses investidores lobistas, né? Então, a maconha ela não causa overdose, a maconha ela não destrói a sua vida, não faz você, né, sei lá, morar na rua, enfim. A maconha ela tem ali como se ela tivesse ali a medida certa, né, dos malefícios. Os malefícios eles só aparecem depois de muito tempo, depois de um longo prazo de uso. Então, dá para criar uma fantasia, dá para criar uma história, uma mentira, esconder algumas coisas, né? Mostrar outras, glamorizar a coisa. É possível fazer isso com a maconha, tanto é possível como estão fazendo. A gente que conhece a maconha mesmo de perto, a gente sabe que, né, não existe glamour nessa droga, não existe. Mas, enfim, eles perceberam que existia um potencial mercado ali e começaram a investir nesse mercado, né, de forma a fazer o público consumidor ser cada vez mais crescente. Então, para os lobistas, né, se você parar para
pesquisar aí quem está por trás financiando todo esse mercado global de legalização da maconha, você vai ver que existem pessoas poderosíssimas, né, lobistas aí, investidores, pessoas com dinheiro, milionários, bilionários, que estão colocando dinheiro ali. Por quê? Porque estão esperando, né, esse dinheiro voltar, né, e de certa forma já está até voltando. Então, assim, qual que é a grande ideia, né, do lobby, dessas pessoas que estão interessadas em ganhar dinheiro? Bom, como é que eles vão fazer isso? Aumentando o público consumidor. Como é que eles vão aumentar o público consumidor? Né? Mostrando que a coisa é boa e não mostrando que é o lado ruim da coisa. Então é isso que eles estão fazendo, exatamente aí que entra essa ideia da maconha medicinal. Porque quando você fala, né, que existe aqui uma maconha medicinal, o que a sociedade entende, pessoal? Por que a gente não deve, né, falar dessa forma? Por que isso é errado? Por que isso, né, não é bom para a saúde da sociedade? Porque quando você fala maconha medicinal, o que você está passando? O que a outra pessoa que está do outro lado, ela ouve? Ela ouve que a maconha é algo bom. Você diminui a percepção do risco. Você faz a pessoa não enxergar que existem malefícios de longo prazo, porque você está colocando a coisa como se fosse um remédio, né? Quando você não especifica, não. Existem, na verdade, propriedades. Existe uma propriedade na planta cannabis que é possível a gente fazer uma medicina, um remédio, né? Isso é uma coisa. Falar dessa forma é uma coisa. E para isso acontecer, não precisa legalizar a maconha, não precisa legalizar o uso recreativo, né? Não precisa, né? Você pode usar ali o CBD para fazer remédios sem legalizar o uso na sociedade. Isso daí são coisas totalmente diferentes. Então, o que eles fazem, né? Você percebe que o mercado que usa esse argumento de maconha medicinal é justamente o mercado que quer vender maconha, o mercado que fuma maconha. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles pegam a coisa, misturam e empurram, né? E as pessoas aceitam. Esse que é o problema. E o que acontece? A percepção dos riscos da droga, né? Ela vai lá embaixo. As pessoas não sabem, no geral as pessoas não sabem, assim, pessoas mais velhas, até as pessoas que são contra a maconha, no geral elas são contra porque é uma droga. A pessoa não sabe o que realmente a maconha causa de efeito, de consequência negativa a longo prazo. As pessoas não sabem. Então é isso que acontece, né? É isso que o lobby da maconha ele tem feito o quê? Ele tem diminuído as percepções de risco, ele tem anulado e ele tem glamorizado, ele tem mostrado que existe toda uma beleza, que a maconha cura, mostra lá os velhinhos fumando maconha, que não sei o que, a maconha curando pessoas e, né, isso a gente já sabe que é uma mentira. Então, né, as pessoas acabam achando aí que a maconha ela não faz mal e aí começam a usar e depois de anos de uso acabam vendo que aquilo era uma ilusão e acabam tendo dificuldade, problema para poder, né, se libertar do vício aí e tem suas vidas destruídas. Isso daí, né, ninguém está falando e é por isso que existe aqui o movimento No Back para falar a verdade sobre a maconha, beleza? Então é isso, cara. Espero que você tenha entendido, espero que você, né, tenha aberto os teus olhos para essa realidade, cara. Não existe maconha medicinal. Que existem são propriedades, na verdade, né? Uma propriedade, o CBD, o canabidiol, que é possível a gente estar fazendo remédio com essa substância, beleza? Então é isso aí, bota aqui embaixo o que você achou do vídeo de hoje, se você entendeu aí, se você, né, conseguiu enxergar essa realidade, deixa um comentário aqui embaixo, beleza? E se você quiser que eu faça mais vídeos falando sobre essa questão do lobby da maconha, entrando em mais detalhes, quem é que está por trás, quem é que está financiando, qual que são os interesses, né, mais profundos aí dessas pessoas, então deixa aqui embaixo também nos comentários que eu vou estar gravando um vídeo falando sobre o lobby da maconha, mas só se vocês quiserem. Eu sei que não é o foco aqui do canal, tá, pessoal? O foco é ajudar vocês a pararem de fumar maconha. E esse daí é quase que, né, um assunto, a parte paralela ali, tá dentro, né, do tema, mas não é a questão principal. Beleza, pessoal? Então, tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.